Olá a todos, boa tarde. Eu me chamo Kevin Lula, eu sou aluno de graduação de Ciências Biológicas aqui da Unesp, Campo de Botucatu. Eu sou aluno do terceiro ano e hoje vou apresentar para vocês uma parte do meu trabalho de iniciação científica, que o post será intitulado de Potencial Enbiogênico do Biopolímero etanol de fibrina após lesão e reconstrução do nervo esquiático. Esse trabalho, então, ele faz parte de um projeto maior que estuda a resposta inflamatória e a regeneração nervosa do nervo esquiático associado ao biopolímero etanol de fibrina, que eu vou explicar um pouquinho mais pra frente o que é melhor. Bom, os nervos são os principais constituintes do sistema nervoso periférico e é muito comum que eles sejam cometidos por lesões, cujas principais causas são traumas como o estiramento, a compressão e o pinçamento. Por exemplo, em acidentes de carro é muito comum que haja esse tipo de lesão. As lesões nervosas periféricas, então, elas levam a interrupção da condução nervosa e isso vai ser responsável por afetar todos os componentes neuronais, acarretando em diversas alterações morfofuncionais e, na maioria das vezes, inviabilizando o funcionamento correto desse tecido. Isso acontece devido à desmineralização e degeneração axonal, que é conhecida como degeneração wagneriana. Atualmente, a técnica padrão ouro para tentar restabelecer essa função é chamada de neurorrafia, em que consiste na reconexão dos dois cotos nervosos separados através de pontos de sutura, como demonstrado nessa imagem. No entanto, essa é uma técnica que, além de ter uma recuperação morfofuncional incompleta, ela pode muitas das vezes causar diversos tipos de reações adversas, como por exemplo a formação de granulomas e neuromas, que podem deixar sequelas no paciente pelo resto da vida dele. Assim, diversos tipos de biomateriais vêm surgindo e ganhando nome na tentativa de agir meio que como um suporte para essa recuperação, acelerando e potencializando essa regeneração nervosa, sendo um deles o biopolímero de fibrina, ou o selante de fibrina. Aqui temos uma fotinha na embalagem que ele vem, né? E aí, bom, o selante ele é um adesivo de fibrina que é feito a partir de veneno de cascavel e ele é por isso considerado um selante biológico e biodegradável. Além disso, ele não produz reações adversas e ele é livre de sangue humano, em contrapartida ao selante que é usado atualmente nessas técnicas cirúrgicas que contém sangue humano e fibrinogênio bovino. E por causa disso, ele pode ser transmissor de doenças infecciosas. E aí, o selante de fibrina não contém esse sangue, então ele tem essa vantagem. Além disso, o biopolímero ele também tem uma alta capacidade adesiva e por isso e por todos esses motivos ele é muito indicado para ser usado junto a esse procedimento de sutura tradicional, como por exemplo a neurorrafia e até mesmo para o tratamento de outras doenças, como por exemplo a úlcera venosa. O objetivo então desse trabalho é avaliar os efeitos da associação do biopolímero à neurorrafia na reconstrução nervosa nos processos neurodegenerativos e neuroregenerativos, com foco na morfologia e morfometria do nervo esquiático aos 7 dias após a lesão. Então foram usados 28 ratos machos adultos, que foram separados em 4 grupos experimentais. O grupo controle Sham, o grupo controle reservado, o grupo lesão sutura e o grupo lesão sutura plus biopolímero. Todos os procedimentos foram realizados na coxa, no antímero direito do animal, do rato. E bom, no controle Sham foi feita apenas a localização e visualização do nervo esquiático, como demonstrado nessa imagem. Enquanto que no controle reservado foi feita a neurotimese do nervo esquiático, que é basicamente a secção do nervo, foi feito um corte. Junto a isso foi feita também uma remoção de um gap de 6 mm desse tecido, e aí os cotos proximais e distais foram invertidos e fixados na musculatura adjacente. No grupo lesão sutura foi feita a neurotimese, então, e imediatamente após ela foi feita a reconexão com 2 pontos de sutura. No grupo LSB também foi feito isso, só que foi também adicionado 300 microlitros do biopolímero, deixando o nervo em imersão completa. Decorrido o período experimental de 7 dias, os animais foram então eutanasiados e os nervos foram coletados. Esses nervos então passaram por um processo histológico em que foram confeccionadas lâminas. Elas foram coradas com tetróxido de ósmo e contracoradas com azul de toluidina e em seguida elas foram fotografadas. Essas fotografias então foram analisadas com a ajuda do software ImageJ, em que foi feita a quantificação da área e do perímetro dos nervos e também a contabilização do número de vasos, mastócitos e axônios. Aqui então a gente tem as fotomicrografias das secções transversais de cada um dos grupos, de um espécime para cada um dos grupos, que a gente tem aqui o controle Sham, o controle desnervado, o lesão sutura e o lesão sutura biopolímero. É possível ver então aqui como que seria praticamente um nervo completo, em que não houve essa lesão, em que dá para ver os axônios íntegros, enquanto que nos outros grupos a gente vê eles caracterizados por essas
bolinhas cinzas e que eles não estão íntegros, né? É interessante de ressaltar que no grupo do biopolímero é possível ver uma grande quantidade de vasos, que são essas estruturas que eu estou circulando aqui. Em questão à quantificação, a área do nervo, o perímetro do nervo e o número de mastócitos foram estatisticamente iguais em todos os grupos, salvo no perímetro do nervo em relação ao grupo CD, que foi estatisticamente significativo quando comparado ao controle Sham. Em relação ao número de axônios, todos os grupos também foram estatisticamente iguais e menores que o grupo controle Sham, só que em questão de valores absolutos, o grupo lesão sutura biopolímero teve um sigilo aumento, um leve aumento, mesmo não sendo significativo, né? Isso também aconteceu no caso dos mastócitos, em que ele foi um pouquinho maior que os outros grupos. Isso pode ser justificado devido ao curto período experimental, que foi apenas de 7 dias, em que está ocorrendo essa transição entre a degeneração e a regeneração, e tem um enfoque nos processos de resposta pré-inflamatória. Então, em períodos experimentais maiores, como por exemplo de 60 ou 90 dias, provavelmente haveria um aumento ainda maior, e quem sabe esses números são significativos. Em relação ao número de vasos, por fim, o grupo lesão sutura biopolímero se mostrou significativo quando comparado com o desnervado e quando comparado ao controle Sham, demonstrando o potencial efeito angiogênico do biopolímero. Isso significa que houve um aumento do número de vasos e que ele tem um potencial de aumentar, então, a formação de novos vasos. Então, para concluir, mesmo que não tenha havido essa diferença entre os grupos sutura e biopolímero, o selante se mostrou muito promissor, visto esse aumento do número de vasos sanguíneos e essa demonstração desse potencial efeito pró-angiogênico, que pode ser muito benéfico durante essa fase de transição entre a degeneração após lesão e a regeneração nervosa, visto o aumento da circulação. Muito obrigado, então, pela atenção. Gostaria de agradecer não só a vocês, mas também a FAPESP pelo auxílio financeiro e ao CNPq pela bolsa de estudos. Muito obrigado.